Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso. É um prazer muito grande estar participando desse projeto, que a gente realmente acredita que tem muito a agregar em conhecimento não só para nós, que somos acadêmicos de engenharia e que estamos ministrando os mini cursos, mas para toda a sociedade que está tendo acesso aos temas de engenharia que estão sendo disponibilizados aqui e que serão disponibilizados aqui durante todo esse período, né? Desde já a gente agradece a participação de todos e em especial vai o nosso agradecimento ao professor Fred e à professora Lídia, que são nossos tutores e que têm nos auxiliado desde o início no desenvolvimento desse projeto. Primeiramente, meu nome é Estela Lana, eu sou acadêmica do sexto período de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho Calama, e juntamente com meus colegas Amanda Borzakov, Emanuele Falé, Gideone Macedo e Kathleen Alberton, nós estaremos tratando e dando início ao nosso mini curso sobre tipos de solo e sondagem. Tendo em vista que esse é um tema relativamente extenso, né, a gente optou por dividir o nosso mini curso, a nossa apresentação em duas partes. A primeira parte vai tratar sobre os tipos de solo e está sendo disponibilizada hoje para vocês. E a segunda parte que vai tratar sobre sondagens e vai ser disponibilizada na semana que vem, no dia 23 de novembro. Enfim, sem mais delongas, vamos dar início à nossa apresentação, né? A primeira coisa para a gente iniciar o nosso mini curso que a gente precisa saber é entender qual que é a finalidade, né? Qual que é a finalidade de conhecer os tipos de solo, que é o que a gente vai tratar agora nessa primeira parte. Conhecer os tipos de solo é de primordial importância quando se fala de construção civil. Por quê? Porque os tipos de solo são os fatores determinantes para as fundações, estruturas e o tipo de edificação que será construído em determinada região. Ou seja, é o tipo de solo que vai determinar o tipo de fundação ou o tipo de construção que você vai poder estar construindo naquele local. Tá, quanto à divisão dessa primeira parte do nosso mini curso, né, a gente vai falar a princípio sobre os tipos de solo conforme a origem, sobre os tipos de solo conforme as propriedades, e posteriormente a gente vai estar falando sobre a identificação dos solos, né, que são os testes que a gente pode fazer para identificar os tipos de solo, e a classificação dos solos que são aceitas atualmente. Quanto ao conceito e definição de solo, para fins de engenharia, o solo é definido como um agregado não cimentado e matéria orgânica decomposta com líquido e gás nos espaços vazios entre as partículas sólidas. A composição dos solos depende das rochas e dos minerais que deram origem a eles, conforme a origem a solos residuais e sedimentares. Agora falando um pouco sobre a classificação dos solos segundo a origem, né, que vai entrar nesse assunto de solos residuais e sedimentares, eu vou estar passando a palavra para a acadêmica Amanda Borzakov. E aqui nós temos os solos conforme a origem, que são os solos residuais e os solos sedimentares. Os solos residuais, ou também chamados autóctones, são os solos que são resultado da decomposição das rochas em loco, ou seja, não ocorre o transporte do solo, ele apenas se decompõe e permanece no mesmo local e posição da rocha que lhe deu origem. É necessário atenção ao comportamento mecânico de um solo residual, porque, assim como a composição mineralógica, o comportamento mecânico também está ligado ao maciço rochoso original, é o mesmo, porque ele apenas se decompôs, ele não foi transportado de um outro local. Os solos residuais têm um perfil. Eles são compostos pelo horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte D. Geralmente, em algumas literaturas, tem o horizonte O antes do horizonte A. E o horizonte B ele pode ser escrito como horizonte E, e o horizonte D pode ser escrito como horizonte R, mas isso são só nomenclaturas, porque o conceito é o mesmo. Por exemplo, na imagem, o horizonte O seria a primeira camada, onde tem apenas a matéria orgânica de origem animal e vegetal. E
é apenas os primeiros centímetros do solo. Logo, vem o horizonte A, que também é chamado de solo umífero, por conta da grande quantidade de humus que existe nele. E humus é o quê? Humus é a matéria orgânica depositada no solo, que é resultado da decomposição de animais e plantas mortas, folhas e também é produzida por minhocas. Essa região, o horizonte A, é onde se fixa a maior parte das raízes e também onde vivem os organismos decompositores e detritívoros. Então, o horizonte A é muito rico em matéria orgânica e, por conta disso, quando se executam obras na superfície do terreno, essa camada deve ser retirada, justamente porque não tem uma rigidez nela. Então, vem o horizonte B, que é composto essencialmente de minerais e a matéria orgânica é bastante reduzida. É formado pela acumulação da argila e compostos de ferro e minerais resistentes como o quartzo. Algumas raízes mais profundas podem atingir o horizonte B. Quando o solo fica exposto em talude, ou seja, em um terreno inclinado, a água pode entrar por fraturas existentes, transportando partículas do antigo material de preenchimento e tornar a camada instável. Depois temos o horizonte C, que é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora. E o horizonte C também pode ser chamado de saprólito. Ele é formado por sedimentos maiores e também menos decompostos, que representa o processo de decomposição da rocha. Durante uma sondagem, é necessário estar atento porque pode atingir matacões, ou seja, pode atingir um rochedo, que é uma grande massa de rocha, e isso faz com que se detenha valores reais de resistência à penetração do solo. E o último horizonte, o horizonte D, ou R, é a própria rocha matriz, a rocha mãe que dá origem ao solo. E essa rocha é uma das responsáveis pela coloração do solo, mas não é só ela. Também depende da localização, depende dos organismos relacionados, também depende do conteúdo da matéria orgânica e vários outros fatores. Por exemplo, solos mais escuros tendem a ser mais ricos em matéria orgânica e os solos bem drenados tendem a ter tonalidades mais acinzentadas. Agora, a respeito dos solos sedimentares, né, ainda dentro dos tipos de solos conforme as origens, também eles são denominados de solos alóctones, certo? Eles apresentam uma grande variedade de tipos, né, que eles consideram as rochas e os seus minerais de origem, consideram os tipos de transporte e as deposições, tá? Os solos sedimentares, eles são basicamente, então, formados por ações de agentes transportadores. Por exemplo, os solos que sofreram a ação da água, eles são chamados de solos aluvionares, porque eles foram transportados pelos cursos de água nos seus leitos e margens. Assim, os detritos de erosão e sedimentos foram transportados, ok? Mas embora os solos aluvionares sejam fontes de materiais de construção, né, como as areias lavadas, eles não são bons para servirem de fundação para obras. Os materiais sólidos transportados pelos rios, eles são chamados de solos aluviais ou fluviais. Os solos depositados nos lagos são chamados de solo lacustre. Já os solos formados pela ação do mar são chamados de solos marinhos.
Outro tipo de ação, né, transportadora que forma solos são as ações da gravidade. Elas formam solos chamados coluvionares, causados por deslizamentos de terra nas encostas dos morros. Elas podem ou não conter blocos de rocha e elas podem ainda se dividir tendo bloco de rochas chamados talus, sem blocos de rocha chamados coluviões. Através da ação do vento ainda, são transformados os sólidos eólicos, que dependendo da velocidade do vento e do tamanho das partículas, podem ser transformados por suspensão, por rolamento ou por salto. Suas características comuns são areia ser fina, né, pela pequena capacidade de transporte do vento, né, e por serem arredondadas pelo constante rolamento. Já pela ação de geleiras, são formados os solos glaciais. Bom, pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade no nosso curso, um curso rápido, sobre tipos de solos e sondagem. O nosso grupo já explanou um pouco de forma consolidada e objetiva quais são os tipos de solos, os conceitos e as suas formações, de acordo com a origem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de solos em relação às suas propriedades. Nesse caso, nós temos a definição dos solos, ou vamos dizer assim, uma espécie de uma classificação, conforme as propriedades, as características deles em relação ao como ele está condicionado, vamos dizer assim, na natureza. Então nós temos aí como característico o solo expansivo, ou solos expansivos, os solos coesivos, os não coesivos, os solos colapsíveis e, por último, os solos lateríticos. Falando um pouquinho sobre cada tipo de solo, nós temos aí a presença inicialmente, ou a caracterização dos solos chamados expansivos. E como a nossa definição aqui está dizendo, né, e a imagem que vocês podem perceber, ele é um tipo de solo que tem uma característica onde apresenta uma espécie de uma dilatação, né, geralmente propiciada pela sua constituição argilosa. E isso permite uma certa expansabilidade ou expansibilidade. Bom, quando existe a presença de água nesse tipo de solo, a gente percebe que ele tem uma espécie de uma mutação na sua característica de formação. E com isso, é possível que esse tipo de solo apresente problemas em construções quando são realizadas sem as devidas técnicas para a aplicação nesse tipo de solo. Aí nós temos os solos coesivos. Como o próprio nome já dá uma ideia, eles têm uma característica mais argilosa e essa característica faz com que ele tenha uma espécie de uma junção, uma característica mecânica diferente dos solos que nós vimos anteriormente. Nesse caso, a constituição dele faz com que ele tenha, eu posso dizer, uma resistência maior, falando do ponto de vista mecânico. Os solos não coesivos, eles já têm uma característica mais granular. E automaticamente, eles apresentam essa possibilidade de se encontrar em grãos, ou seja, em partículas. E, como a gente pode ver nas imagens, esse tipo de solo não coesivo, ele tem uma característica mais propícia para determinados tipos de obras, né? Em continuidade, nós temos os solos colapsíveis. Como o próprio nome já dá
uma ideia, um tipo de solo com essa característica, ele pode, em um determinado momento do ano ou estação, né, meteorológica, ele pode comportar-se de uma forma, a presença de umidade, ou quando ele estiver em época de período seco, ele tem um outro comportamento. E ele pode produzir essa mudança rápida e abrupta na sua característica construtiva ou de formação. Então, aqui e acolá, nós percebemos alguns acidentes na construção que são originados por solos colapsíveis. Eles têm essa possibilidade. Né? Alguns casos a gente já viu noticiado, né? Mostrando esse tipo de cenário aí de construções realizadas em solos colapsíveis e que apresentaram grandes problemas estruturais para a construção civil. Nesse tipo de solo, a gente percebe a presença de areia silt. E aí, quando ele tem uma característica de variação de umidade, ele consegue rapidamente mudar a sua característica física, né, mecânica, vamos chamar assim. E aí nós temos vários exemplos de casos em que o processo de colapso do solo ocorreu e produziu alguns defeitos na construção como um todo. Bom, desses tipos de solos, e quando há necessidade de um tratamento, nós temos aqui como exemplo o CPR Grouting, que ele é uma técnica, uma tecnologia utilizada para a finalidade de corrigir essas características de fragilidade do solo quando há necessidade de uma determinada resistência física ou resistência a qualquer tipo de mudança na sua estrutura como um todo. Então aqui como exemplo eu trouxe o CPR Grouting. E qual é a ideia? É retirar o máximo de umidade daquele solo e aumentar a sua resistência física, a sua resistência mecânica. Aqui na imagem a gente percebe a instalação do chamado geodreno, onde ele tem a finalidade justamente de tirar de dentro do solo a máxima umidade possível. É claro que a gente não vai conseguir esgotar o assunto, porque ele é bem mais complexo. Bom, nós temos aqui também agora os solos lateríticos. Nessa característica de solo, nós percebemos que a ação físico-química, né, dos minerais e os outros agentes presentes nesse tipo de solo propiciam uma mudança na sua característica. Automaticamente, esse tipo de solo ele oferece uma espécie de uma resistência quando ele é, vamos dizer assim, exposto à água, automaticamente ele tem uma mudança na sua característica. Aqui eu tenho uma imagem que mostra bem como é o comportamento desse tipo de solo. Bom, a ideia nossa é mostrar nesse curso, de forma rápida e compacta, quais são os tipos de solos. Agora nós vamos dar continuidade mostrando um pouquinho sobre a identificação dos solos. Eu vou passar para a nossa colega e ela vai dar continuidade. Beleza, então, gente. A gente já viu, né, os tipos de solo, conforme a sua origem, conforme as suas propriedades. Agora a gente vai ver como identificar os solos, certo? Inicialmente, os solos podem ser identificados e descritos por meio de análises simples e diretas com base em seu manuseio em campo ou em laboratório. Esse tipo de análise é denominada tátil-visual e é apenas uma análise primária do tipo de solo. Dessa forma, esse tipo de análise deve vir sempre acompanhado de ensaios específicos de laboratório
para a quantificação exata das propriedades do solo, certo? Mas por que a gente precisa analisar e identificar os solos, né? Primeiramente, a gente, enquanto engenheiro civil, nós vamos construir em cima de um solo. A gente vai aplicar uma determinada força, né, um determinado peso de acordo com a obra naquele solo. E a gente precisa saber como é que aquele solo vai reagir quando a gente apoiar a nossa obra nele. Beleza? Além disso, né, segundamente, a gente também vai utilizar o solo como um material de construção. Né? Um exemplo disso são as barragens. Tá bom? Então, primeiramente, né, existe a análise tátil visual, ou visual e tátil. Essa é a primeira análise, é a análise inicial mesmo. É o passo inicial para identificar um solo. Né? Ele pode ser feito tanto em campo quanto no laboratório, certo? Esse teste ele é baseado na observação macroscópica, ou seja, na observação a olho nu do solo, e baseado também na verificação da sensação ao tato da mistura de solo com água, ou seja, a gente pega uma pequena amostra de solo, mistura com água e faz essa análise, ok? Mas por que a gente vai misturar com água? A gente sabe, né, que, por exemplo, em um determinado terreno, a gente não vai ter um solo totalmente homogêneo, certo? Ele vai ser heterogêneo, ok? E pode acontecer, por exemplo, de um determinado grão de areia estar envolto por partículas de argila. Aí a água vai meio que limpar esse grão, vai separar as coisas, entendeu? É basicamente por isso que a gente mistura com água, ok? E nesse teste a gente divide quanto à granulometria. A gente fala que um grupo dos solos grossos são compostos pelos pedregulhos e pelas areias, e o grupo dos solos finos apresentam o silt e as argilas, tá bom? E aí, como resultado, né, espera-se a seguinte resposta do solo ao nosso teste. As areias, elas vão ser ásperas ao tato e apresentar grãos ou partículas visíveis a olho nu. Beleza? Já o silt ele vai ser menos áspero que a areia, mas ainda vai ser perceptível ao tato, ok? Já a argila, por ela ter uma partícula menor que o silt ainda, quando molhada ela vai apresentar uma semelhança com uma pasta escorregadia, e quando seca ela vai proporcionar uma sensação de farinha ao tato. Beleza? Esse é o primeiro teste. O segundo teste, então, é o teste de sujar as mãos. Esse teste ele precisa basicamente de solo, água, corrente e a sua mão, tá bom? A amostra ela vai responder da seguinte forma: a areia ela vai escorrer facilmente, certo? Os grãos são maiores e vai ser fácil de sair da sua mão. O solo siltoso, onde as partículas são um pouco menor que as partículas da areia, ele só vai se limpar depois de um tempo com água corrente. Pode ser que ele precise ainda de um pouco de fricção para a sua limpeza total. Já a argila, que as partículas são menores que o silt ainda, elas vão apresentar uma maior dificuldade, mesmo quando aplicada a fricção, tá bom? O terceiro teste é o teste de desagregação do solo submerso. Ele é baseado na facilidade do movimento da água pelos espaços vazios dos solos grossos ou na dificuldade para a movimentação da água entre os solos finos. A gente vai colocar um torrão de solo seco dentro de um recipiente de água, sem deixar completamente coberto pela água, tá? E quando a gente vai fazer esse teste de desagregação do solo submerso, a gente vai observar que os solos arenosos e os solos siltosos, eles vão possuir uma rápida desagregação, tá? Já os solos argilosos, eles vão possuir uma desagregação lenta. E por que isso acontece, né? Nas areias e nos siltes, a porcentagem de vazio entre os grãos e as partículas é maior, ou seja, a água ela possui uma maior facilidade em penetrar e desagregar essa amostra de areia ou de silt. O contrário acontece nos solos argilosos, né? Porque são partículas bem menores, tá bom? O quarto teste, ele é o teste de resistência do solo seco.
As amostras, né, de solo seco, elas podem responder esse teste de acordo com a coesão entre os seus grãos. Ou seja, para as argilas, a coesão é maior entre as partículas. Ou seja, ela vai possuir uma maior resistência quando ela estiver seca, tá? Você não vai conseguir... Ela vai ficar muito dura quando ela estiver completamente seca. E aí você vai ter uma dificuldade de desfazer o torrão de argila quando ele está completamente seco, tá? Já nos siltes e nas areias, elas vão possuir uma baixa ou nenhuma resistência, ou seja, elas vão possuir pouca coesão. E aí facilmente, quase que instantaneamente, você vai conseguir desfazer um torrão de areia ou um torrão de silt, tá bom? O quinto e último teste que a gente vai falar aqui nesse mini curso é sobre o teste de dispersão em água. Nesse teste, o solo ele vai precisar estar completamente desagregado, ou seja, ele não pode ter nenhum torrão de solo, tá bom? E ele vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai colocar uma quantidade de solo em uma proveta, a gente vai agitar e a gente vai medir o tempo em que as partículas vão se depositar no fundo dessa proveta, tá? E ele funciona da seguinte maneira, ó: quanto maior a partícula, menor vai ser o tempo de queda, ou seja, os solos arenosos, eles tendem a cair mais rapidamente, cerca de 15 a 30 segundos. Os solos siltosos, eles vão levar mais tempo, né? Pode ser até 60 minutos, porque as partículas são menores que o do grão de areia, ou seja, ele vai demorar mais tempo. Já os solos argilosos, que são ainda menores, eles podem ficar horas em suspensão, tá ok? Bom, esses foram então os testes, né, que a gente separou aqui para esse mini curso. São testes fáceis, certo, de serem realizados, e para título de conhecimento, assim, obviamente que não vai ser uma coisa técnica como se a gente estivesse fazendo em um laboratório, mas a gente recomenda que vocês façam em casa, certo? Uma distração muito interessante, e a gente pode perceber alguns fenômenos, né, que cada teste desse pode nos proporcionar. Falando um pouco agora sobre a classificação dos solos, né? Primeiramente, é preciso entender qual que é a importância de se classificar os solos. A classificação dos solos, ela permite simplificar a resolução de alguns problemas e serve de base na hora da seleção de determinado tipo de solo para determinada função, né? Resumidamente, qual que é a finalidade da classificação dos solos? É padronizar e universalizar os solos, né? Por exemplo, um exemplo prático assim: se eu recebo um solo aqui na região norte, né? E junto com ele vem a análise de uma sondagem que diz que esse solo é uma areia argilosa com NSPT igual a 10, por exemplo. Eu tenho uma ideia de como é que ele vai se comportar aqui. Ah, mas Estela, existem outros tipos de... Existem outras variáveis, né? Existe clima, existe temperatura, existe umidade. Tudo bem, mas a partir dessa análise eu posso ter uma ideia de como é que ele pode se comportar aqui, né? Além disso, a gente também tem, além dessa parte prática, né, que eu falei, a gente também tem a questão científica. Como é que eu vou explicar para uma determinada pessoa qual que é o comportamento que um solo aqui da região possui, né? É a partir dessas análises, desses ensaios, dessas classificações padronizadas, né? Então tá. Quanto à classificação dos solos, do ponto de vista da engenharia, a classificação de um solo assume um papel extremamente importante no entendimento de seu comportamento frente às solicitações que este poderá experimentar nas obras. Nesse particular, muitas classificações surgiram e procuram enquadrar o solo dentro do contexto próprio de interesse, né? Então, é aquilo que já foi dito no começo. A partir da análise do solo, a partir do tipo de solo que você tem, a gente vai ter esses tipos de solo a partir da classificação, consequentemente, é que a gente vai poder determinar qual que é o melhor tipo de fundação, qual que é o melhor tipo de estrutura, qual que é o melhor tipo de edificação que poderá ser feito naquele local, né? A gente pode entender, esse solo aqui, qual que é o comportamento dele? Será que ele consegue, como que vai ser a resposta dele em determinada situação? É a partir da classificação do solo que a gente consegue determinar isso, né?
os principais tipos de classificação dos solos são classificação por tipo de solo, né? Classificação genética geral e classificação textural, que é a classificação granulométrica, né? Que é aquela feita nas peneiras e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre a classificação unificada, que é a classificação SUCS. Vai falar também sobre a ASTU, sobre a classificação MCT e depois vamos falar também sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é o CIBICS, feito pela Embrapa aqui no Brasil mesmo, né? Então tá, né? Dando início aos tipos de classificação de solo, né? Vamos falar um pouco sobre a classificação unificada, que é a classificação conhecida como SUCS. No sistema unificado, além da granulometria, a gente também leva em consideração a análise da plasticidade do solo. Ou seja, esse sistema unificado, né, que a gente chama de SUCS, ele classifica os solos em solos granulares e solos finos. A primeira coisa de todas, né, é a questão da análise granulométrica, que é feita nas peneiras e tudo mais, né? Para a gente, por exemplo, determinar se um solo é granular, que é um solo grosso, né? O que vai determinar isso é a porcentagem, se a porcentagem que passa na peneira de 200 é menor do que 50%. Ou seja, se mais da metade daquela amostra de solo fica retida acima da peneira de 200, então, portanto, o meu solo é dito grosseiro, né? Granular. Esse granular ele pode ser representado tanto pelo G, que é quando se trata de... A gente faz análise visual e determina... aqui tem mais pedregulho. E também pode ser determinado pela letra S, que é quando tem mais areia no nosso ensaio de peneiramento, né? Depois disso, a gente consegue estabelecer também, através da curva granulométrica e do gráfico de plasticidade, a gente consegue determinar se esse solo granular, ele se trata de um solo bem ou mal graduado, se ele se trata de um silt ou de uma argila, e assim por diante, né? Quanto à porcentagem, quanto aos solos finos, né, que é a segunda parte da classificação SUCS, né? A segunda parte, que é a dos solos finos, ela é mais simples um pouco. Por quê? É bem mais simples de se entender. Também tem aquela questão, se a porcentagem que passa na peneira de 200 é maior do que 50%, então a gente pode classificar ele como sendo solos finos, né? Que é justamente o contrário dos solos granulares. A partir daí, da mesma forma, através dos ensaios, nesse caso aqui a gente vai utilizar a carta Casa Grande, a gente consegue determinar se o solo ele é um silt ou se é uma argila, se ele tem alta complexibilidade ou baixa complexibilidade, e assim por diante, né? E quando não se enquadra, quando o nosso solo ele não se enquadra nem como grosso e nem como fino, né? Então a gente tem as estruturas fibrosas, que são os nossos solos orgânicos, tem alto teor de raízes, cor escura, alto teor de umidade, restos vegetais ou animais, né? Que é aquele solo que normalmente fica mais na parte superior, né? Superficial. Tá, também temos a classificação TRB, né? Que é mais conhecida como ASTU, que é a classificação advinda da norma americana, né? Esse sistema de classificação da norma americana, ele foi feito pelo Transportation Resist Board, que é para quê? Basicamente para classificação de solos para utilização em rodovias estaduais e autoridades de transporte, né? Ou seja, esse tipo de classificação ele é muito utilizado em projetos rodoviários para se verificar se certo solo pode ou não ser utilizado para determinada finalidade de pavimentação. Essa classificação ela é voltada para a utilização da camada de subleito. Ou seja, é a partir dessa classificação que vai ser verificado se o material é bom ou ruim para uma camada de subleito, né? Essa classificação ela é baseada em grupos e subgrupos, e é a partir da granulometria e plasticidade do material que se é estabelecido esses grupos e subgrupos, né? Essa classificação ela é muito similar ao SUCS, né? A diferença é a questão das peneiras mesmo, da porcentagem que se passa nas peneiras, né? Enquanto no SUCS eles estabelecem como sendo solos grossos, aqueles que têm um índice de 50% ou menos que passam na peneira de 75 milímetros,
Na ASTU, eles consideram sendo solos grossos aqueles que têm um índice de 35%, né? Assim como também, enquanto na SUCS eles consideram um índice de 50% ou mais que passam na peneira de 75 milímetros, aqui na ASTU eles consideram um índice de 35% ou mais que passam na peneira de 75 milímetros, né? Que já são considerados como solos silto-argilosos ou solos finos, né? Então, basicamente é isso. Quanto à classificação, ela é feita em solos granulares, solos grossos, que vai desde o A1 até o A3, e os solos finos, que são os solos silto-argilosos, que vai desde o A4 até o A7, né? Já a classificação MCT, que é a classificação dos solos tropicais, né? Quanto à classificação MCT, a sigla, né? O M é de miniatura, o C de compactação e o T de tropical. E ela é baseada em propriedades mecânicas e hidráulicas de solos compactados, né? Por que existe a classificação MCT? Porque muito do que se tinha para análise e, consequentemente, né, a classificação de outros métodos em outros solos, às vezes acontecia que não era observado para os solos tropicais, né? Então, o que aconteceu foi, muitos dos solos que pelo método de classificação da ASTU ou do SUCS eram tidos como ruins para pavimentação, né? Aqui no Brasil o pessoal utilizava e viu que estava tendo sucesso nas aplicações. Então começou a se repensar, né? Por que esse solo lá é considerado ruim e aqui no Brasil ele responde bem às necessidades da gente? Aí chegou à conclusão que era por causa do clima, né? Então foi criado esse método MCT, que é uma classificação exclusiva para a utilização de solos compactados em climas de regiões tropicais, né? Para fins de pavimentação, no caso. Então, essa classificação ela foi dividida em dois grandes grupos, né? Que é um grupo de solos com comportamento laterítico, que é representado pela letra L, e um grupo de solos com comportamento não laterítico, que é representado pela letra N. Bom, sobre a realização de ensaio, né, de solos compactados por equipamento em miniatura, que é o que a gente chama de mini MCU, né? Basicamente, o ensaio consiste na compactação com energia variável com golpes em número crescente, onde vai ser analisado a altura do corpo de prova, né? Normalmente se estabelece 5 corpos de prova com teor de umidade diferente, cada um, e aí se vai aumentando o número de golpes de forma geometricamente crescente para se estabelecer essas curvas, né? Então, analisando esse nosso primeiro gráfico, a gente faz uma análise da massa específica aparentemente seca e do teor de umidade de cada corpo de prova, conforme o número de golpes, né? Então, aqui o que nos interessa mais, assim, nesse nosso primeiro gráfico da esquerda, é a inclinação no ramo seco na curva de 12 golpes. Por quê? Porque é a partir dela que a gente vai tirar o nosso primeiro parâmetro, né? Que é o D', que a gente chama. O D', ele é o que vai indicar se o nosso material é mais ou menos laterítico ou não, né? É mais ou menos laterítico. Então, esse é o nosso primeiro parâmetro. Ele vai ser tirado a partir da inclinação dessa curva de 12 golpes, né? Tá. Já a segunda curva, que é essa da nossa direita, parece ser um pouco mais complicada, né? Para analisar, realmente é a curva que indica a deformabilidade desse material, né? Que vai ser o quê? Basicamente, no eixo Y, a gente vai colocar a variação de altura pelo número de golpes no eixo X, né? Então, o que isso quer dizer? Que no gráfico, para cada golpe que a gente está analisando, terá que se estabelecer uma diferença de altura para 4 vezes o número de golpes que está sendo analisado, né? Então, assim, se a gente está analisando aquele determinado corpo de prova, o comportamento dele para com a altura, no caso, para com 2 golpes, né? A gente vai ter que fazer e colocar no gráfico a diferença de altura entre 2 golpes e 2 vezes 4 golpes. No caso, vai ser a diferença de altura entre 2 golpes e 8 golpes, né? E vai se estabelecer isso para todos os golpes e para todos os corpos de prova, para todos os nossos CPs.
Parece meio complicado, né, mesmo? E realmente é. Depois que a gente analisa isso, a gente vai ter que estabelecer, né, para cada corpo de prova, onde é que passou essa curva de quando a diferença era de 2 milímetros, né? Quando a diferença era de 2 milímetros, aí a gente traça uma reta na horizontal e depois a gente vai traçar uma reta na vertical para o número de golpes, de 10 golpes, né, no caso. E aí, aonde essas retas se encontrarem, a gente vai determinar esse ponto e vai ver se tem alguma linha traçada ali, alguma linha de inclinação traçada ali, né? Alguma curva traçada ali. Se não tiver, a gente vai fazer uma curva hipotética e vai determinar a inclinação naquele determinado ponto, daquela determinada curva naquele determinado ponto. Por quê? Porque a partir dessa inclinação, essa inclinação, na verdade, vai ser o nosso C', né? Que vai indicar se o nosso solo vai ser mais argiloso ou mais arenoso. Quanto mais inclinada essa curva for, né? Quanto maior for essa inclinação que a gente encontrar, mais tendência a ser argiloso esse solo tem. Tá bom, né? Quanto ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é o CIBICS, né? Ele foi criado em 1999 e desde então ele vem estando em constante evolução, né? Atualmente a gente está na 5ª edição, que é a mais recente e que foi publicada pela Embrapa em 2018, né? Que é dessa capa amarela e vermelha que está na apresentação. Então, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, ele veio com o objetivo de padronizar o agrupamento feito pelos pesquisadores de acordo com cada tipo de solo e suas características, né? Ele é taxonômico, porque ele apresenta as descrições de características do solo. Ele é hierárquico, porque ele apresenta ordens e subordens, grandes grupos e subgrupos com comportamentos diferentes. Ele é multicategórico, porque apresenta várias categorias. E é um sistema aberto, né? Porque é passível de alteração, né? De acordo com a atual edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né? Os solos são classificados em 13 subgrupos, né? Que são os argissolos, cambissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, nitossolos, organossolos, planossolos, plintossolos e vertissolos. Para a gente fazer essa divisão, né, essa característica, para que se possa estabelecer qual a nomenclatura de um determinado tipo de solo, tem que ser analisadas as características associadas a ele, né? Por exemplo, os argissolos são solos constituídos por materiais minerais que apresentam um horizonte B textural abaixo do A ou E, né? Esse B textural, ele é justamente o que classifica um solo como argissol. Mas a gente também não pode se reter somente a isso, né? Somente analisar isso, tem o horizonte B textural, então, consequentemente, é argissol. Não, né? Porque existe uma série de características associadas que tem que ser levado em consideração. Algumas são mais simples, por exemplo, do cambissolos, que se o horizonte B incipiente já pode ser classificado como cambissolo. Agora, na questão do argissolos, não. A gente tem que analisar primeiro, tem o horizonte B textural? Se sim, ele provavelmente vai ter a argila de baixa atividade relacionada. Então, já pode classificar como argissolo. Agora, não. Ele tem um horizonte B textural e tem uma argila de alta atividade conjugada com baixa saturação. É preciso verificar. Esse argissolo, ele tem um horizonte B textural, ele tem uma argila de alta atividade. Já posso classificar como argissolo? Não. É preciso analisar se ele possui uma baixa saturação de base, né? Por quê? Porque ele vai se assimilar muito a um outro tipo de solo que a gente vai ver daqui a pouco. O cambissolo é aquilo que eu falei. Se ele possui horizonte bem incipiente, já pode ser considerado como cambissolo. Os chernossolos possuem como característica associada horizonte A chernosêmico, coloração escura e elevada saturação por base no horizonte B textural ou bem incipiente. O espodossolo, horizonte B espódico, gleissolo, horizonte glei, possui cor acinzentada e feições redoximórficas. Os latossolos possuem
horizonte B latossólico como característica associada, e os luvisolos, né, que é aquilo que eu falei para a gente não confundir com os argissolos. Os luvisolos, eles também possuem horizonte B textural. Qual que é a diferença aqui? A saturação das bases, né? Enquanto os argissolos, aqui no começo, fala que se ele possui uma argila de alta atividade, essa argila ela tem que estar conjugada com baixa saturação. Aqui no luvissolo é o contrário, né? Se é um horizonte B textural, possui argila de alta atividade, ela precisa estar saturada, né? Com altos níveis de saturação. Por isso que a gente não pode simplesmente se prender a uma determinada característica. É preciso analisar todas, porque são nomenclaturas de solos diferentes, né? Os neossolos são solos em pouco desenvolvimento, sem horizonte e o diagnóstico pode ser feito superficialmente. E os nitossolos possuem um horizonte B nítido. Os organossolos possuem horizonte ístico, os planossolos horizonte B plânico, os plintossolos horizonte plíntico e os vertissolos horizonte vértico.